Muita gente fiel aos textos bíblicos costuma relacionar certas passagens do livro sagrado ao fim do mundo. A Bíblia contém vários versículos que, para um grupo de pessoas, são consideradas presságios ou profecias de acontecimentos históricos. Muitos deles, inclusive, já teriam ocorrido, como, por exemplo, Jesus ter anunciado a destruição do templo, segundo Mateus 24. No ano 70 d.C., o general romano Tito invadiu e praticamente destruiu Jerusalém. Há uma passagem de Ezequiel, capítulo 47, que diz: "Então disse-me, essas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio." Em sua visão particular, Ezequiel descreveu um rio de águas vivas que flui do templo em Jerusalém em direção ao leste, atravessando o deserto e desaguando no Mar Morto. A maioria dos estudiosos interpreta essa visão de forma positiva, como um símbolo de restauração e vida. Mas, ao mesmo tempo, há aqui dois tipos de interpretação, uma relacionada à restauração da natureza e a outra da parte espiritual. E sim, há cerca de praticamente 2 anos para cá, algumas espécies de peixe foram vistas nas margens do Mar Morto, como se ele realmente estivesse perdendo a sua altíssima salinidade de forma milagrosa para dar lugar à vida, o que simbolizaria uma nova era na Terra, uma era de transição e paz. E é graças a essa profecia que hoje, como vemos nos noticiários e na internet, estamos realmente vivendo uma paz nunca vista na história da humanidade. Mas espere, infelizmente não é bem assim. O mundo não está em paz e muito menos mostra estar em transição para isso. E não é preciso estudar a Bíblia e ser um expert em profecias para entender que o Mar Morto não é um grande lago isolado. Há canais de água, esses sim, com vida aquática normal, que desaguam no Mar Morto. Eu preciso dizer que tais peixes vieram de carona nas correntes desses canais? Preciso dizer também que a vida desses mesmos peixinhos não dura mais que, digamos, alguns minutos? No entanto, há outro fator no Mar Morto que tem colaborado para tornar parte dele menos densamente salgado, mas não a ponto de se tornar habitável ou saudável para a vida marinha. O fato é que ele está recuando, devido à intensa evaporação e desvio de afluentes, como o Jordão, por exemplo. E com isso, algumas nascentes têm sido reveladas. E sim, as nascentes são de água doce. Mesmo assim, os locais onde essa água de nascente acumula costumam ficar salobros, também impróprios para a maioria dos peixes. Agora, se relacionarmos o significado bíblico que dizem ter dessa suposta vida no Mar Morto, que é a renovação dos tempos para dias de paz, veremos que isso não está acontecendo na verdade. Israel está em guerra com países vizinhos e o que temos visto nada tem a ver com paz, e muito menos trará paz para aquela região. Haverá alguma mudança? Claro que sim. Pessoas com medo mudam muito, mudam seu cotidiano, sua maneira de olhar para as pessoas, mudam sua concepção sobre um futuro de paz e harmonia, mudam de cidade, de profissão, mas pelo medo, não por acreditar em dias melhores. Recentemente, para o temor de muitos fiéis, o Mar da Galileia amanheceu com uma grande parte tingida por um vermelho forte. E não foi surpresa para algumas pessoas relacionarem isso a sangue e a passagens bíblicas apocalípticas. Mas, adianto, isso não é exclusividade do Mar da Galileia, como também não é a primeira vez que isso acontece. Contudo, vamos primeiramente conhecer a profecia. Uma das passagens que prevêem o fim do mundo foi apresentada logo no primeiro segundo deste vídeo, e ela foi escrita no livro das Revelações, o Apocalipse, de João, que diz: "O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar." Realmente, ela é assustadora e pega de jeito quem a interpreta de acordo com o que os estudiosos mais afoitos e animados dizem tratar. Isso é, um prenúncio para o fim dos tempos.
Isso porque, segundo João, cada um dos 14 principais anjos, sendo 7 com trombetas e outros 7 com taças, tem uma função, que seria praticamente a de ir destruindo a terra aos poucos. Por exemplo, cada trombeta anuncia um evento catastrófico que avança o juízo de Deus. Começa com o primeiro anjo lançando granizo e fogo misturados com sangue e vai até o 7º, que faz o anúncio do reino de Deus. Em relação às taças, cada uma representa uma praga sobre a terra, culminando na Batalha do Armagedon. Além desses anjos que não viriam para a terra com boas intenções, muito pelo contrário, João também citou outros de forma isolada, mas que também representam aspectos do fim dos tempos. Nos versículos 1 a 11 do capítulo 10, por exemplo, ele cita um anjo forte com um livrinho que teria feito o autor comer o livro e em seguida profetizar aos povos e às nações. O capítulo todo é um convite ao conhecimento das coisas. Segundo alguns estudiosos, o fato de João comer o livro não é para ser interpretado à risca, é óbvio. Ninguém come um livro e sai por aí dizendo o que vai acontecer amanhã. Hoje, quando usamos uma expressão como essa, geralmente é para sugerir alguém que leia e entenda o que foi escrito. O que está se pretendendo dizer com aquela mensagem é: ei, devore esse livro porque isso vai te ajudar naquele concurso ou em determinado evento. Nada mais que uma forma de adquirir conhecimento. Em 2023, grande parte de um dos rios mais importantes do Oriente Médio, várias vezes citados na Bíblia, bem como nas histórias do Antigo Egito, o rio Nilo, ficou tomado por sangue. Sua cor avermelhada levantou diversas hipóteses, criou diversas expectativas e fomentou não só várias pautas no YouTube, falando sobre um provável fim dos tempos, como também foi o assunto do dia entre os mais empolgados com previsões. Ok, então, por que o mundo não acabou? Porque tudo o que vemos, ou pelo menos desde o momento em que a ciência entra em cena, tem uma certa explicação. Vejamos, por exemplo, outra ocorrência semelhante e mais recente, só que desta vez no Mar da Galileia. A anomalia, até certo ponto, surgiu nos primeiros dias do mês de agosto de 2025 e, inevitavelmente, trouxe à tona mais uma vez as mesmas teorias tiradas de profecias bíblicas. As nações, digamos a verdade, não estão de bem umas com as outras atualmente. Na verdade, nunca estiveram. O que segura, digamos assim, a amizade entre países costumam ser os negócios, as finanças, os interesses, que precisam importar e o que tem para exportar. Se você fizer um preço melhor para mim, tudo bem, somos amigos, mas se não, há outros fornecedores que querem fazer amizade. Funciona mais ou menos assim mesmo. E o que temos visto ultimamente são guerras de diferentes tipos, comerciais, fiscais, bélicas, religiosas. Enquanto alguns países trocam farpas, outros trocam mísseis. Às vezes, a sensação que temos é que a Terceira Guerra Mundial irá explodir a qualquer momento, mesmo que já estejamos vivenciando seus primeiros cenários. Sem contar as guerras, parece que o século XXI começou com tantos problemas que não sabemos qual ou quais deles podem ser os protagonistas para os lamentos finais da humanidade antes do apocalipse. A pandemia da Covid-19, por exemplo, foi um acontecimento terrível, que ficou entre os 5 eventos mais mortais desde a Primeira Guerra Mundial. Só nesse evento foram cerca de 7 milhões de vítimas fatais. Hoje em dia, quando acessamos os noticiários, o que se vê é um mundo de crime sem fim, dentro e fora do ambiente familiar. A violência parece estar fazendo o seu trottoir, como já dizia a canção, ou seja, ela tem continuado em seu caminho. No cotidiano, temos visto cada vez mais brigas homéricas entre casais. Acidentes fatais, discussões em trânsito, brigas por vagas de estacionamento. Mas será que tudo isso tem a ver com as águas vermelhas? Ou é simplesmente pelo fato da Terra estar hiperpopulada e cada ano que passa os espaços individuais vão se tornando cada vez menores? Uma coisa é certa, a vermelhidão das águas tem explicação, mas a questão de pessoas serem violentas já é uma tarefa que a psicologia, a psiquiatria, a polícia, a justiça precisam dar um jeito, desde sempre. Então, o que causa a vermelhidão das águas que não seja sangue, tinta ou ainda uma profecia escrita há quase 2000 anos? A explicação para essa cor de sangue é mais simples do que você imagina e não tem nada de anormal, fatal ou apocalíptico nisso.
O fenômeno que fez o Mar da Galileia adquirir essa coloração nada mais é do que uma alga. Isso não se trata de um sinal da ira de Deus pelo que está acontecendo, como escreveu um usuário do X, o antigo Twitter, em uma publicação do site Ancient Origins. E mais, por que Deus faria uso de algas numa determinada região, uma parte ínfima da Terra, para dizer ao mundo que o fim dos tempos está se aproximando? Não seria melhor ele fazer chover sangue de verdade um dia inteiro em todo o planeta simultaneamente? A causadora da cor avermelhada, não só no Mar da Galileia, como também no Rio Nilo e em outros lugares da Terra, tem um nome estranho, mas ela é real. Botryococcus brownie, um tipo de microalga que, sob condições de luz solar intensa e temperaturas acima da média, libera um pigmento natural que, em altíssima quantidade, dá a coloração vermelha que é vista em alguns lugares. O Lago Natron, na Tanzânia, por exemplo, poderia ser o prenúncio de algo horrível que poderia acontecer amanhã mesmo. Além de ter as suas águas avermelhadas em certas épocas do ano, com a água muito parada, formam-se traços em toda a superfície, dando a impressão de ser um chão seco e rachado pelo calor. Na verdade, são partículas das águas que se secam na superfície e dão essa impressão de terra seca. Mas esse lago não é citado na Bíblia. No Chile, mais precisamente numa região chamada Arica, há uma trilha turística na qual os visitantes podem ver 3 lagos de cores diferentes. Um possui suas águas mais para o lado ocre, entre amarelo e marrom. O outro, uma coloração esverdeada, como se estivesse repleto de esmeraldas. E, por fim, o terceiro, com sua cor completamente vermelha. O primeiro é apenas o barro do fundo que, quando mexido, libera partículas mais leves para a superfície. O segundo é devido ao fundo conter bastante lodo. Já o terceiro lago, você sabe, além de também não ser referência para o fim do mundo, é um convite à fotografia, devido à sua cor vermelho-sangue. Eu poderia citar vários outros locais na Terra que naturalmente trazem sensações estranhas, talvez até nos amedronte pela sua aparência ou por algum fenômeno que coincida com alguma passagem bíblica, como são os casos aqui mencionados. Mas somente para quem ainda não conhece a história geológica ou biológica desses locais. Se a Bíblia é ou não um livro de predições dos mais variados tipos, especialmente com um final caótico e graficamente violento, não podemos afirmar, mas uma coisa é certa: as águas vermelhas nada têm a ver com o sangue que os homens derramam em nome do poder próprio. De resto, Deus não tem nada a ver com isso. O que você acha de todas essas coisas? Coloque nos comentários. Essa é uma contraposição, são levantamentos de informações que é a nossa obrigação, nossa motivação, deixar você bem informado. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, que é sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.